Então, eu convido você a se autoanalisar sobre o medo de sair de casa, por exemplo. O que você tem sentido quando você se vê diante da possibilidade ou da necessidade de ir no supermercado ou ter que sair para outros lugares que você até então não estava acostumado? É, por exemplo, uma academia, né? Porque a gente ficou muito tempo sem academia. Como é que está o seu medo em relação a isso? Convido você a se auto-observar. E se você identificar que existe, né, uma certa ansiedade, um desconforto, uma angústia, né? Ou até sintomas físicos mesmo, né? Por exemplo, taquicardia, sudorese, coisas desse tipo, você começar a identificar isso no seu corpo, identificar isso nos seus sentimentos, para poder lidar com isso. Então, por exemplo, o medo de sair de casa, o recomendado para que a gente possa superar isso, né? Além sempre de um trabalho, de um acompanhamento psicológico, de um trabalho de autoconhecimento, é você ir se expondo aos poucos, né? Então, se você hoje tem medo de, sei lá, de dar uma volta no quarteirão, então você começa descendo somente, por exemplo, na área comum do seu prédio, ou circulando no quintal, e fazendo essa exposição aos poucos. Então, se você tem medo de ir no supermercado, ou tem medo de voltar a trabalhar, comece se expondo um pouquinho mais, né? De forma segura, claro, com todas as medidas de segurança sanitária, se expondo mais, por exemplo, no seu bairro, né, para ir aos poucos conseguindo retomar aquele ritmo de poder fazer o seu trabalho, né, poder fazer o caminho fora de casa que você precisa. Porque é claro que nesse momento a gente continua em isolamento e devemos continuar assim, mas a gente está retomando aos poucos. Então, por exemplo, a gente vai ter que retomar a ida ao trabalho, retomar as atividades físicas, porque o nosso corpo também precisa, e a gente precisa então vencer um pouquinho esse medo para poder minimamente retomar essas atividades essenciais de forma presencial.